já tem experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Versículo 14. Todavia, fizeste bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma outra igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente a vós outros. Porque até para Tessalônica mandaste não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que procure donativo, mas que realmente me interessa é o fruto que ajunte o vosso crédito. Quando meus pais eles moraram na MID durante um período, né? E lá eu conheci uma africana, uma missionária que estava fazendo um curso lá, e ela certa vez contou uma história que me fez lembrar quando eu estava estudando esse texto aqui. Quando ela veio estudar aqui no Brasil, ela recebeu um presente de um aluno dela lá, né? Não sei se era adolescente, uma criança, mas era uma pessoa bem jovem. E era um presente muito simples, era uma fruta que ela gostava muito e que só tinha naquela região. E naquele período não tinha aquela fruta, né? Então ela perguntou para aquele jovem como ele conseguiu aquela fruta, e ele falou que tinha sido numa comunidade, e essa comunidade era um pouco longe, né? E ela perguntou para ele assim, como que ele tão pequeno foi até aquele lugar andando apenas para trazer aquele fruto para ela ali, né? Uma coisa bem simples. Ele deu uma resposta que marcou muito a vida dela, assim. E ele falou assim que a caminhada também fazia parte do presente. Mudou muito, né, o valor daquele presente, daquela fruta, toda aquela dedicação que ele teve de buscar, aquele amor representado apenas por aquele objeto ali. E a ideia dessa parte aqui da carta, Paulo traz até uma justificativa da inscrição da carta, era o agradecimento que Paulo estava fazendo para aquela igreja, né, de Filipos. E Epafrodito, que trouxe aquela oferta, não foi um simples entregador. Ele foi uma oferta, uma expressão viva daquela igreja ali. Ele percorreu um longo caminho até Roma, cerca de 1.300 km, e teve várias dificuldades, né? Inclusive, Paulo até falou que ele quase foi morto ali. Filipos era uma igreja da Macedônia, e que ela não era muito rica, né? Paulo, em 2 Coríntios 8:2, falava que, no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles demonstrou uma grande riqueza de generosidade. E quando pensamos assim, de todo esse contexto, dessa caminhada que os filipenses estavam fazendo com Paulo, a gente consegue entender um pouco o que ele estava sentindo ali, né? O dinheiro que ele precisava ali tinha chegado, mas chegou com suor, com risco, com sacrifício, com amor. E a caminhada deles também fazia parte do presente. No trecho anterior que a gente leu aqui, versículo 10, Paulo agradece, fala que está alegre pelaquela oferta. Do versículo 11 ao 13, ele deixa bem claro que aprendeu a viver contente em qualquer situação. Ele deixa claro que a sua satisfação não depende da circunstância nem dos recursos. Mas ao dizer isso, poderia parecer que ele estava diminuindo o valor daquela oferta, né? No versículo 14 ele começa, todavia fizeste bem associando-vos na minha tribulação. Mas para que deixasse qualquer mal-entendido, ele falou que aquela oferta foi bem para ele, né? Era como se ele estivesse dizendo assim, eu realmente aprendi a estar contente em qualquer situação, porque minha satisfação é em Cristo. Mas não pense que isso torna a oferta de vocês menos importante. Vocês fizeram muito bem. Vocês estiveram comigo na minha dor. Tribulação aqui, dita pelo Paulo aqui, não é simplesmente aquela tribulação que ele estava passando naquela ocasião de estar preso, mas de tudo aquilo que ele estava percorrendo por conta do Evangelho. Toda a perseguição, todas as prisões, tudo que ele já tinha passado em todas as circunstâncias. A generosidade dos filipenses não começou naquela hora, né? Paulo não estava só agradecendo os recursos, ele estava reconhecendo a presença, parceria, comunhão no sofrimento que ele estava vivendo por causa do Evangelho. A oferta tinha um valor material, mas o gesto tinha um valor espiritual.
Muitas das vezes a gente não precisa muito para ser ser aquele ombro amigo daquela pessoa, não precisa muito para poder cuidar da igreja, cuidar da obra de Cristo. Eu me lembro muito da passagem de Jó, né, que aqueles amigos estavam indo muito bem quando estavam calados, apenas ouvindo o que Jó estava falando. O problema começou quando eles começaram a falar. E Paulo continua, versículo 15 e 16, ele fala: desde o princípio do evangelho, nenhuma outra se associou comigo no dar e receber, senão somente vocês. A generosidade dos filipenses não começou agora, não foi emocional, não decorreu de circunstâncias específicas, não foi ocasional, foi constante, madura e perseverante. Eles sustentaram Paulo desde o início da fé. Isso tem a ver com conversão. Ele fala que eles acompanham ele desde o início, desde quando eles ouviram falar de Cristo por meio do Paulo. E isso é muito importante para a gente. Eles entenderam que desde cedo que generosidade é parte da vida cristã. É um privilégio poder contribuir com a obra de Cristo. E Paulo chama tudo isso de dar e receber. Mas essa relação, ela não é bilateral, Paulo não é apenas falando sobre dele e da igreja, não é sobre a igreja e o missionário, não é sobre eu e apenas outra pessoa que recebe uma oferta, que recebe uma ajuda, que recebe uma palavra, mas tem a ver com um elo que une essas duas coisas. É o doador, Cristo, e aquele que recebe a doação. Cristo é o elo que une, Cristo é o centro do investimento, Cristo é o motivo e o fruto. Por isso Paulo vê a generosidade como uma realidade espiritual, não financeira. E ele já até tinha dito isso no capítulo 1, versículo do 3 ao 7. Se os irmãos quiserem acompanhar. Capítulo 1, versículo do 3 ao 7. Dou graças ao meu Deus por tudo o que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e na confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Aquela igreja participava com ele a todo momento, desde o início. E eles entenderam o que era generosidade. Eles entenderam que generosidade faz parte de uma vida cristã, que tem tudo a ver com conversão. E dar e receber, falado por Paulo aqui, tem muito a ver com o princípio da semeadura, previsto lá em Gálatas 6, 7, 8. Aquilo que semear, você vai colher. Quem semeia para o Espírito, colhe para a vida eterna. Ele fala justamente isso no versículo 17, quando ele fala assim que o que interessa para ele é o fruto que aumente em vosso crédito. Os filipenses estavam semeando não apenas valores na vida do Paulo, mas estavam semeando espiritualmente. Eles estavam investindo no reino e não apenas no apóstolo. Versículo 5 do capítulo 1 que a gente viu, eles falavam que eles cooperavam com o Evangelho. E a Bíblia inteira tem referências sobre essa lógica, né, do princípio da semeadura. Eu lembrei daquela viúva de Serepta, lá em 1 Reis 17, quando Deus fala para Elias ir até aquela viúva. Naquele contexto existiam milhares de viúvas ali, mas Deus mandou ele especificamente em relação a uma. Chegando lá, ele pediu água para aquela viúva e ela deu água. Ele pediu comida e ela falou assim: eu só tenho um prato de comida aqui que eu vou comer com meu filho e depois eu vou morrer porque a gente não tem mais de onde tirar recurso. E Paulo fala o que Deus falou com ele e fala assim: Deus está falando que vai providenciar para você tudo isso. Ela deu quando não podia dar, foi generosa em meio à fome e Deus sustentou diariamente. Por meio daquela única oferta que ele deu para ele, aquele prato de comida, se passaram vários anos sem nada faltar para aquela família. Outra viúva que eu me lembrei foi a viúva pobre, né, que deixou aquelas pequenas moedas lá naquela igreja, mas Jesus não elogiou a quantia que ela ofereceu, mas o coração. Ela deu tudo o que tinha. E todos esses dois exemplos dessas mulheres, seria totalmente justificado elas não darem, né? Ninguém julgaria elas por não ajudar aquelas outras, a ajudar Elias,
e devolver aquele valor à igreja. Mas generosidade tem a ver com adoração. Hebreus 3,16 fala que praticar o bem é compartilhar, é sacrifício espiritual. E ele também fala isso aqui no versículo 18. Recebi tudo que tem abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me foi e que veio à vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus, não a ele. Generosidade tem tudo a ver com adoração. 2 Coríntios 9, 10, 14, se os irmãos também quiserem ler comigo lá. 2 Coríntios 10, 9 a 14. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que, por intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Porque o serviço desta assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. Visto como, na prova desta ministração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuíste para eles e para todos. Enquanto oram, eles a vosso favor, com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Paulo mostra um ciclo aqui que funciona. Deus supre quem dá, versículo 10 de 2 Coríntios. A oferta produz ação de graça, versículo 12. Generosidade leva outros a glorificar a Deus. Cria comunhão, intensifica intercessão mútua. E é exatamente o que a gente viu aqui em Filipenses, nesses versículos que a gente leu aqui. Versículo 19, que a gente acabou não lendo, do capítulo 4. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma da vossa necessidade. Deus supre aquele que tem um coração generoso. A oferta produz ações de graça. Leva os outros a glorificar a Deus. É uma oferta agradável, é um aroma suave a Deus, que ele fala aqui no versículo 18. Cria comunhão e intercessão mútua. É isso que estava acontecendo com aquela igreja. Ela estava mesmo distante, tendo comunhão com Paulo, porque estava ajudando, porque estava apoiando, não apenas somente o obreiro de Deus, mas toda aquela obra de Cristo que eles estavam fazendo. Então Paulo segue no versículo 17. Não que eu procure donativo, mas fruto que aumenta o vosso crédito. Mais uma vez ele dá a ideia de que a satisfação está em Cristo. Ele não estava falando todo aquele elogio, não estava recontando aquela história de vínculo entre ele e aquela igreja, apenas para receber riqueza. Mas ele estava falando, o que me importa é o crédito que vocês estão tendo com Deus. É como se ele estivesse falando assim, vocês abriram comigo uma conta e vocês estão depositando na conta, mas quem vai retribuir a vocês não sou eu, é Deus. E essa é a ideia, né, da vida cristã aqui. Paulo não está interessado apenas em recurso, ele estava interessado em frutos espirituais na vida daqueles irmãos. Generosidade não é só um gesto, é uma evidência de onde está o seu coração, é um diagnóstico da alma, é um sinal de maturidade cristã, quando a gente deixa de pensar só na gente e pensa nos outros. É uma expressão visível da obra de Cristo no coração. Tem a ver com conversão, mais uma vez falo. O último texto que eu quero ler com os irmãos é Ezequiel 6:49. Muita gente pensa que Sodoma foi julgada apenas por sua imoralidade. E nesse texto aqui, no todo o capítulo 16, Ezequiel está falando sobre a prostituição espiritual de Jerusalém. Mas ele revela uma coisa muito importante para a gente aqui hoje. Ezequiel 16:49. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão e próspera tranquilidade teve ela e as suas filhas, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. A imoralidade também fazia parte do pecado daquela cidade, né? Mas também a abundância sem compaixão,
a fartura sem generosidade, o conforto sem misericórdia. E quando a gente olha para nós, e estamos também olhando também, traçando pelo mesmo caminho que essa cidade, a gente também vai colher, não frutos bons, mas o fruto de justiça também de Deus, né? Os Filipenses, nessa passagem de 4, 14, 17, nos revela não apenas um agradecimento de Paulo. Ele não está escrevendo apenas para agradecer, mas nos mostra um retrato da vida cristã. Uma janela que enxergamos do que significa caminhar com Cristo, caminhar com os irmãos e caminhar com essa obra. Paulo nos ensina a dar e receber é parte da caminhada cristã. Não existe cristianismo sozinho. Devemos sentir alegria com os outros, mas também temos que sentir dor com os que sofrem. Aprendemos que generosidade é espiritual, não apenas financeira. Deus olha para o coração. Assim como aquela viúva que deu apenas 2 moedas, Deus olhou para o coração dela, que estava entregando tudo que tinha. Aprendemos que o gesto vale mais que o objeto. O que tocou Paulo foi a disposição dos filipenses. Assim como aquela caminhada que aquele rapaz fez para procurar aquele fruto para aquela professora, assim também é a nossa caminhada. Aprendemos que Cristo é quem une o doador e o receptor. Existe uma obra, um corpo, um único Senhor. Também aprendemos que fruto é eterno. Se a gente for parar para pensar, todo fruto é eterno. Existem frutos bons e frutos maus. E a gente tem toda essa caminhada da vida para produzir frutos. E eu fico pensando a gente chegando no dia do Senhor e talvez ele abrindo um painel daquele de bolsa de valores lá e mostrando quais foram os dividendos que a gente tem com ele. Qual foi o crédito que a gente fez, o que a gente depositou na conta celestial, qual é o lucro que a gente vai sacar no dia do dia do Senhor. No início do capítulo 4, Paulo fala que aquela igreja é a sua coroa. Ele está muito satisfeito com aquela igreja. Ele vai apresentar aquela coroa para Deus no dia do juízo. E o que a gente tem para apresentar? Qual é a generosidade que a gente está praticando, né, na nossa vida, nessa caminhada? E eu volto àquela mesma frase daquele menino. A caminhada também faz parte do presente. O que você vai levar de presente? O que você vai receber lá no final? Qual é a caminhada que você está vivendo? O que você está produzindo aqui? Quando servimos, quando ofertamos, quando participamos da vida de alguém ou da igreja, não é apenas o que entregamos, não é apenas o que os músicos aqui cantam, tocam, não é apenas o que os professores falam na escola dominical, não é apenas que quem está aqui na frente está pregando, mas é o caminho, é o tempo, é o esforço e a intenção. Da mesma forma que aquela igreja, Paulo, quando estava em Tessalônica, Paulo, quando estava em Coríntios, ele não recebia oferta dessas igrejas. Era a igreja de Macedônia, era a igreja de Filipos que estava sustentando, junto com as outras. É uma igreja que entendeu o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho de abraçar a obra de Cristo, abraçar aquelas pessoas que estão dispostas a ajudar. E hoje é muito fácil. Epafrodito teve que andar 1.300 quilômetros. Hoje, menos de 5 segundos, menos de poucos segundos, a gente consegue fazer um pix para algum missionário que está lá no Japão, que está em outro lugar. Mas o conforto que a gente quer, a comodidade que a gente quer, não é aquela que está na Bíblia. E tudo isso, quando servimos, ofertamos, participamos da vida de alguém, quando feito por Cristo e para Cristo, se torna fruto permanente para a glória de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus, Pai, muito obrigado, Senhor, porque temos a palavra que revela, Senhor, a Tua voz, revela o que está, Senhor, o que o Senhor espera de nós. Mas também revela, Senhor, aquilo que precisamos mudar, revela a intenção do nosso coração, revela aquilo que a gente coloca, Senhor, amor, revela, Senhor, aquilo que devemos mudar. Nos ajude, tenha misericórdia da nossa vida, Senhor, que possamos, Senhor, olhar para a Tua obra de forma completa, para que tenhamos uma vida coerente com o Evangelho. Não apenas frequentando cultos, não apenas aqui na igreja,
mas realmente vivendo uma vida disposta, Senhor, a cuidar da sua obra. Sempre te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. 9h43. Bastante tempo ali ainda para comer. 10 horas nas salas.